No capítulo 31, traz o título Objurgatórias. É o título proposto pela nossa irmã Joana de Ângeles. Palavra um pouco difícil, né? Objurgatórias. Mas o que significa objurgatórias? Se nós formos lá no dicionário, nós vamos encontrar algumas definições, dentre elas, repreensão, reprimenda. Então, quando você faz uma objurgação, é quando você está fazendo uma reprimenda ou uma repreensão. Bom, o que ela então vai trazer para nós dentro desse título na lição? Explicas a rebeldia atual e a demanda das trilhas luminosas da fé. Porque a decepção marcou as experiências religiosas em que te envolveste, povoando-te de aflição e ralando-te o coração de dor. Pedias paz e encontraste somente lutas. Esperavas tranquilidade e achaste inquietudes. Desejavas saúde e enfrentaste enfermidades. Aguardava solicitude do alto e os ouvidos, uma palavrinha, cerúleos, pareciam-te moucos às rogativas. Cerúleos quer dizer aquilo que é de cor azulada, ou algo relativo ao céu. Então, aqui na frase ela está colocando: aguardava a solicitude do alto e os ouvidos atentos, né, aos céus pareciam-te moucos às rogativas. É natural, justificas que a revolta se te instalasse no coração. Formulavas a respeito do espiritismo conceitos diferentes e a decepção, inevitavelmente, foi o amigo que te atendeu. Todavia, és o único responsável. Fé é lâmpada que clareia interiormente, roteiro e não transporte, estrada e não porto de repouso. O Espiritismo não equaciona dificuldades, consoante o engano de observação a que estás afeiçoado na terra. Para muitos, a misericórdia divina deveria ser uma escrava às ordens de todas as paixões. Todavia, o melhor remédio para evitar determinadas baciloses é o bacilo vacina. Isto é, para evitar qualquer tipo de vírus, nós tomamos, por exemplo, a vacina da gripe, não é verdade? E a vacina da gripe, como muitas vacinas, é introjetada em nós o vírus da gripe para que o nosso organismo fortaleça anticorpos para combater a gripe quando ela chegue até nós. Para muitas necessidades, o socorro é ainda a necessidade em forma de aguilhão. Deus nos ajuda, não como desejamos, mas consoante nossas reais necessidades. Para certas feridas, o cautério com ferro em brasa é o melhor método curador. Cautério é um instrumento utilizado, uma técnica utilizada pela medicina, onde vai queimar determinada parte do corpo, justamente para cauterizar alguma ferida ou até mesmo alguma doença pela qual a pessoa esteja passando. Então, uma espécie de cauterização, é uma queima que se faz no corpo.
Então, para certas feridas, o cautério com ferro em brasa é o melhor método curador. Por que então fazer do nosso Pai ou da fé nossos servos, transformando a justiça da lei que nos conduz ao resgate, em preferência para conosco, de maneira negativa e danosa? Devem receber mais os que mais pedem ou aqueles que mais trabalham? Então ele faz aqui uma pergunta, ela faz uma pergunta: quem deve receber mais? Os que mais pedem ou os que mais trabalham? Abandona, portanto, objurgatórias e reclamações injustas e serve, isto é, abandona, portanto, repreensões e reprimendas, reclamações injustas e serve. Compromisso espiritista é ligação com deveres maiores. Os amigos espirituais não te atenderão às comezinhas apelações, solucionando os problemas que deves resolver. No entanto, dar-te-ão, em colóquios, sem palavras, e estímulos, sem nome, a harmonia, que é o caminho da paz legítima e da felicidade real. Longe de toda dor, agonia e morte, no formoso labor que se manifesta na luta de cada dia. Então nós fizemos a leitura completa do texto para observarmos que ela está buscando expressar dentro da lição diretamente a nós que estamos comungando da fé espírita. E ela chama-nos a atenção de que, dentro da doutrina espírita, nós precisamos estarmos muito atentos às lições propostas pela espiritualidade superior na revivência do Evangelho do Cristo. Pois que, quando ela coloca, formulávamos a respeito do Espiritismo conceitos diferentes. E a decepção, inevitavelmente, foi o amigo que te atendeu. Todavia, és o único responsável. Por quê? Porque se faz preciso que nós entendamos que nós nos encontramos ainda em um plano prático, que é o campo físico, onde estamos manifestando os nossos ideais, as nossas opiniões, as nossas vontades, as nossas necessidades. E isso é algo natural, nós sabemos disso. Mas, se estamos acalentando a fé espírita, que já nos descortina um entendimento melhor acerca daquilo que realmente o somos, se faz necessário, então, fazermos uma parada, para fazermos uma reflexão sincera conosco mesmo. Será que nós estamos dentro da doutrina espírita apenas passando por ela? Ou será que nós já nos permitimos fazer com que a doutrina espírita encontre um ninho acolhedor em nossa intimidade, em nossos corações? Nós precisamos avaliar isso. Pois se nós estamos apenas passando, fato, nós vamos ter situações onde frustrações e decepções, com certeza, irão acontecer. Isso é fato. Mas por que nós afirmamos isso? Porque nós somos seres humanos, embora sejamos espíritos, estamos ainda vivenciando a nossa parte humana, e diante daquilo que foi colocado
as nossas necessidades, as nossas opiniões, as nossas vontades, que nós queremos que prevaleça, vai entrar em choque diante das relações com as quais nós nos encontramos na atualidade. Viver é uma arte. Conviver é muito mais do que uma arte ainda. E há uma grande dificuldade por parte de todos nós estabelecer uma convivência amigável e fraterna. Pois que, quando o outro não age de acordo com aquilo que nós achamos que ele deva agir, nós ficamos frustrados. Por quê? Porque ainda somos orgulhosos. É simples. Então, qual é o objetivo do Espiritismo? Se nós vamos reviver Jesus, ela vai colocar o Espiritismo não equaciona dificuldades, consoante o engano de observação que está afeiçoado na terra. Porque para muitos de nós, a misericórdia de Deus deve ser uma escrava às ordens de todas as paixões? Não. Então, se nós realmente estamos querendo seguir Jesus, em nenhum momento ele diz que nós teríamos facilidade. Pelo contrário, ele foi bem claro e incisivo. No mundo tereis aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Por que ele coloca eu venci o mundo? Porque se nós somos espíritos, o espírito precisa vencer as barreiras, os obstáculos, transpor as dificuldades que são trabalhadas no nosso caminhar, onde esses obstáculos, essas barreiras, nada mais, nada menos, não foi Deus que colocou, nem o mestre amado, nem os benfeitores espirituais, fomos nós mesmos. Toda dificuldade que nós enfrentamos, fomos nós que a semeamos. Se nós então queremos modificar a estrutura da nossa vida, o padrão de relação com quem quer que seja, que nós então adotemos dentro de nós o exemplo maior que é Jesus. Façamos como Jesus. É simples. Mas de tão simples se torna difícil. Por quê? Os amigos espirituais não te atenderão às comezinhas apelações, solucionando os problemas que deves resolver. No entanto, dar-te-ão em colóquios, em palavras, isto é, eles vão estar nos auxiliando e nos envolvendo em vibrações fraternas, para que nós possamos buscar dentro de nós o esforço necessário para justamente irmos modificando o padrão de vida pelo qual nós nos encontramos. Então, o que a espiritualidade está dizendo aqui através dessa lição? Que muitas das vezes nós repreendemos, por isso a lição é objugatória, e através dessa repreensão nós queremos fazer com que prevaleça as nossas vontades, quando na realidade a vontade será realizada em tudo, será sempre de Deus. Já pensaram nisso? Tudo que acontece só acontece porque Deus permite que aconteça. Ah, Adriano, mas isso é algo ruim? Na nossa visão, pode até ser.
Só que a espiritualidade, em nome da misericórdia divina, ela não está preocupada com o momento pelo qual nós passamos. São etapas que necessitamos vivenciar. A espiritualidade está preocupada com o nosso ser espiritual. Somos espíritos imortais. Então, se nós estamos tendo a oportunidade de entender que somos espíritos imortais e estamos passando por uma experiência no plano físico, e tudo aquilo que se afeiçoa ou que envolve a nós, na nossa trajetória, na nossa caminhada, é algo que se faz necessário para o nosso crescimento moral e espiritual. Então a lição, ela é diretamente para nós que nos encontramos dentro dessa estrada que o Espiritismo descortina para nós. E muitos de nós não estamos sabendo valorizar a estrada pela qual nós possamos caminhar por intermédio dela, buscando aquilo que será o melhor para nós. Só que tem um detalhe: como somos muito imediatistas, querendo que tudo aconteça para ontem, aí vem justamente essa dificuldade que ainda trazemos em nosso campo íntimo, chamado impaciência. Nós somos muito impacientes ainda. Então nós precisamos adotar um pouquinho mais de paciência com a gente mesmo, né? Com quem quer que seja. Temos um pouco de paciência conosco, aprendermos a olhar para a própria natureza, que antes de nós estarmos aqui caminhando, digo nós seres humanos, a natureza já nos oferecia lições preciosíssimas. Se para cada semente que nós plantamos há um tempo onde essa semente vai passar por todas as etapas necessárias dentro de um tempo até que ela consiga chegar à condição de fruto, por que nós queremos que as coisas sejam tudo para ontem? Então isso é um equívoco. E como Deus não dorme, sabemos disso, a misericórdia divina, ela vai utilizar justamente o tempo para trabalhar conosco num processo autoeducativo. E aí entra justamente algo que nós precisamos compreender dentro da doutrina espírita, e que, embora nós já somos dotados de conhecimento, de informação, nós não conseguimos ainda raciocinar com amplitude esse conceito que, segundo a espiritualidade, é a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é amor, e a segunda, dentro das lições propostas pela espiritualidade benfeitora e amiga, é a reencarnação. Olharmos para a nossa atual reencarnação. Nós vamos deixar o corpo físico e vamos retornar para o plano espiritual. O que vai mudar? Nada. Apenas a dimensão em que você se encontra. Pois que o seu pensamento, o seu íntimo, o seu sentimento, as suas emoções continuarão a mesma.
Então, dentro do processo reencarnacionista, o espírito tem a oportunidade de modificar o seu roteiro diante da sua vida. Quem tem vida é espírito, não é corpo, e nem perispírito. Corpo físico não tem vida, ele tem vitalidade. Perispírito não tem vida, ele tem vitalidade. Quem tem vida é espírito. Nós somos espírito. E estamos no corpo, diante de uma etapa em uma existência onde a providência está chamando-nos a um processo autoeducativo para avançarmos. Se nós queremos estar em uma humanidade onde a fraternidade, a paz e o amor e o respeito realmente se faça presente nas relações e nas convivências, nós sejamos os primeiros a adotar na prática a paz, o respeito, a fraternidade e o amor que devemos uns para os outros. Por que isso? Porque isso é semente que semeamos. Semeamos, colhemos. Colhemos e semeamos. É um campo dinâmico da vida. Olhando para nós hoje, observemos que tipo de colheita temos realizado. Essa colheita fomos nós mesmos que semeamos. Então, diante da reencarnação atual, se eu quero lá na frente e eu almejo paz e fraternidade entre os corações, eu seja fraterno, que eu promova a paz, que eu aprenda a respeitar. É lei no universo. Cada espírito só recebe da vida aquilo que ele doa à própria vida. Lei universal. Em qualquer parte do universo, essa. Então a doutrina espírita está nos chamando a atenção para que nós possamos ter esse olhar mais carinhoso para conosco mesmo. Não é para com o semelhante, não. É para com a gente mesmo. Estar atento ao que falamos, ao que pensamos, ao que sentimos, como fazemos. Se somos seguidores de Jesus, sigamos Jesus, conforme Ele ensinou e exemplificou. Então nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo imensamente a espiritualidade, benfeitora e amiga, e passarmos para a segunda parte.